Pronto. Sejam bem-vindos todos, que a gente possa fazer desse momento especial aqui na presença de todos vocês, né, de tantas pessoas que investem na psicomotricidade e que estão aqui conosco, né, para que a gente possa crescer e ampliar muito mais o nosso campo de atuação, tá? Vou passar a palavra à Kátia Halsemann, que compõe o nosso conselho diretor como segunda secretária. Ela vai coordenar esse evento aqui de hoje. Bom dia, gente. A felicidade é enorme nossa de conseguir trazer um profissional dessa qualidade. Nós temos trabalhado muito em prol de elevar, de difundir o conhecimento da psicomotricidade. Desde que assumimos a direção, a gente tem trabalhado arduamente e agradecemos imensamente a generosidade de Daniel poder estar aqui, nos contemplando com tanto conhecimento, com tanta experiência. O seminário que ele vai ministrar, vamos falar um pouquinho sobre Daniel, mas, Daniel, depois eu gostaria que você completasse, porque eu sei que eu não vou conseguir dizer tudo que seria importante ser colocado. Antes eu gostaria também de falar quem compõe, né? A Isa já está falando, que é a nossa presidente do Conselho Diretivo da Bahia. E só para reforçar o que ela já colocou, nos procure sempre que quiser qualquer informação, que quiser se aproximar mais da psicomotricidade, que quiser entender como conseguir a titulação ou como conseguir mais conhecimentos mesmo, a gente está sempre à disposição e estamos sempre promovendo eventos que possam trazer isso para a população, tanto da clínica quanto da escola. A minha paixão e minha vivência da maior parte da minha vida foi com a educação, então minha alegria é maior de estar aqui. Mas Maria Luísa é a presidente, como ela falou, Alzira Castro, que daqui a pouco deve estar chegando, é a vice-presidente, eu não consegui ver. Érica Andrade é a primeira secretária, eu, Kátia Raça, a segunda secretária, e Saad Argolo, a tesoureira. Então, vamos a Daniel. Ele é doutor em educação. Kátia, Oi. Tereza Cristina, que faz parte da nossa comissão Da, científica, que da está aqui nossa comissão presente. científica. Desculpe, Tereza, e é uma linda contribuidora. Desculpe, Tereza. Daniel Silva é doutor em educação, pedagogo, psicomotricista, titular da Associação Brasileira de Psicomotricidade desde 93, professor colaborador do Departamento de Pedagogia da Universidade Estadual do Centro-Oeste, Unicentro do Paraná, com vasta experiência no campo, inegável. Gostaria de também passar a palavra para Daniel, se ele ainda quer falar alguma coisa da sua trajetória tão linda e tão interessante para todos nós. Não, nós conversamos um pouco quando iniciamos, aí tem uma prancha ali que tem um pouco desse mini currículo aí, mas estivemos aí a caminho, ou em caminho. Ok. Isso. Então, já posso ir seguindo? Pode, só vou falar o nome do seminário, eu acho que todo mundo que está aqui sabe, só para relembrar, né, que o tema vai ser psicomotricidade no campo educacional da primeira infância à adolescência. E isso é muito bom que chegue até lá, a adolescência, que a gente pensa sempre que psicomotricidade está apenas na infância. E ela pode ir até a gerontologia. Hoje o nosso convidado vai trazer até a adolescência, que já é um campo vasto que vocês vão ver. Com a palavra a você, Daniel. Muito obrigada. Então, eu considero essa temática um tanto ousada, assim, né? Porque se nós pensarmos nessa trajetória toda do nascimento até a adolescência, é uma coisa bastante vasta. Então,
Penso que um dos limites dessa discussão que nós vamos levar é justamente poder apontar algumas questões sobre os diversos períodos, sobre a questão da psicomotricidade na educação e tal, mas, obviamente, que muito desse processo, ou do que se pode pensar sobre isso, né? Psicomotricidade, educação em bebês, psicomotricidade, educação, primeira infância e assim por diante até a adolescência, fica para algum encontro posterior ou mesmo para reflexões em grupos e assim por diante. O que me interessa nesse momento é poder ratificar a importância da psicomotricidade para a educação, né, no campo da educação. Até porque há uma tendência da psicomotricidade ser mais conhecida no campo clínico, vamos dizer assim. A gente até conversava no início com a Maria Luísa, que aí na Bahia, sobretudo, é assim que é mais conhecida, né? Obviamente por sua tendência mais enfim, imediata de trabalho e tal, e porque não temos concurso público, nem concurso público, né? Nas instituições de ensino públicas, né? Onde seria também um grande avanço, né, da psicomotricidade, um campo de avanço na psicomotricidade no Brasil, e acho que no mundo inteiro, posso dizer assim. Então, a minha ideia com essa prevenção seria ratificar a importância da psicomotricidade na educação e como um campo de estudo que é, por exemplo, tão importante quanto a clínica, né? Porque as pessoas normalmente têm a psicomotricidade, as formações, etc. Falam, bom, a gente tem o módulo educacional, depois a gente tem o módulo clínico, né? E o meu interesse aqui é enfatizar o quanto é que se precisa estudar para trabalhar na educação com psicomotricidade, o quanto é que é necessário de dedicação para que o psicomotricista possa entrar no ambiente escolar e fazer um bom trabalho, né? Que não é só a clínica que demanda aprofundamento de estudos e assim por diante. Então, a educação psicomotora não seria uma primeira formação, e sim uma das formações que o psicomotricista, após a sua formação básica, deverá fazer uma imersão, um aprofundamento e assim por diante, né? Então, eu sou um defensor da educação psicomotora, sou um defensor da escola pública, sou um defensor da universidade pública e gratuita, enfim, sou um militante no campo da educação há muitos anos, não é? Então, o meu interesse é de que a psicomotricidade no campo educacional ela seja cada vez mais valorizada, né? Porque ela, de fato, tem uma importância bastante grande, não só nas questões de atenção primária, não só nas questões de prevenção, mas também e, sobretudo, nas questões no que é a manutenção e a possibilidade do auxílio das crianças poderem integrar o seu conhecimento com o si mesmo, vamos dizer assim, seu próprio corpo e assim por diante, né? De que forma o corpo faz, de fato, dar espaço ao corpo para que ele possa cumprir o seu papel de, vamos dizer assim, de instância mediadora, né, nos processos de aprendizagem. Muito bem, acho que isso. Sou, então, pedagogo, de primeira formação comunicador social, segunda formação sou pedagogo e tenho mestrado e doutorado no campo da educação, com estudos orientados para a psicomotricidade e educação infantil, sobretudo, mas tenho também uma trajetória profissional que vai de uma inserção nas creches aqui de Curitiba. Eu trabalhei alguns anos nas creches de Curitiba aqui, e também no ensino fundamental 1 e 2.
mais aprofundadamente no ensino fundamental 2, uma escola que aqui tem a psicomotricidade como parte do seu currículo, que chama Escola Terra Filho. É uma escola particular, mas que tem acolhe a psicomotricidade com muito carinho, muito respeito, né? Sobre, inclusive, com os treinamento de professor, trabalho de reflexão de professor, formação continuada dos professores, etc. Então, isso. Alguém, minha orientação, meu referencial teórico é o campo crítico, vamos dizer assim, né? Então, a partir do mestrado, doutorado, eu fui me embrenhando, vamos dizer assim, cada vez mais no campo, no estudo do materialismo histórico dialético, e aí fui acolhendo os autores que são desta origem metodológica, por exemplo, Vallon, Vygotsky, Luria, no campo da psicanálise, o Eric Fromm, o Eric Erikson, enfim, são autores que são ligados ao campo crítico, né? E ao materialismo histórico dialético. Então, tenho no materialismo histórico dialético, faço esse exercício, né? Que é um exercício bastante difícil de poder enxergar as coisas, os fenômenos, no seu movimento histórico e no seu processo de relação dialética, né? Então, mais ou menos por essa direção que eu vou com vocês. Respeitando esse movimento, então, a minha ideia é conversar um pouco com vocês, em que pese boa parte seja educadora, né? Dos movimentos da educação, um pouco sobre os movimentos da educação e depois fazer uma articulação com os movimentos da psicomotricidade. Aí falarmos um pouco de desenvolvimento e finalmente discutirmos um pouco a questão da psicomotricidade dentro da escola e assim por diante, até trocando algumas experiências. Então, eu imagino que a gente deva seguir aí 1 hora, mais ou menos, nessa primeira parte, que é de esclarecimento do contexto, do contexto do pensamento, na verdade, né? E fazemos um breve intervalo, assim, para a gente poder ir ao banheiro, qualquer coisa assim, tomar uma água, um cafezinho, e voltamos no segundo momento discutir um pouco mais sobre a psicomotricidade na escola e a partir do interesse de vocês também, de que vocês possam fazer algumas perguntas, alguns questionamentos e assim por diante, né? Para que a coisa fique mais situada, vamos dizer assim, né? Mesmo no primeiro momento, se vocês precisam ou gostariam, também podem fazer intervenções e perguntar, enfim, né? Porque Daniel, só uma coisinha que está surgindo. Desculpe lhe interromper. Só uma coisinha que está surgindo no chat. Algumas pessoas estão com muita dificuldade de te ouvir. E uma sugeriu que quando você se aproxima mais do microfone, que melhora muito. E outras já colocaram o volume máximo e não estão conseguindo direito. Então, não sei como poderia... quando eu fico aqui, melhora? Quem estava sentindo... as pessoas estão dizendo que sim, deixa eu olhar. Se eu falar assim, agora melhora bastante? Como é que está, gente? Melhorou bem? Eu estou vendo pessoas dizendo que sim, mas no chat não surgiu nada. Tem alguém ainda que não está conseguindo? Por favor, coloque aqui no chat ou... Milagros. Mais ou menos, né, Milagros? Milagros está com uma certa dificuldade e alguém disse que deu uma melhorada. Deu uma melhorada agora? Sim. Bom, vou fazer o possível para falar assim mais perto do microfone e talvez vocês possam escutar melhor. Melhorou aí, Lili? Melhorou? Milagros disse que sim. Lígia também. Sim. Joia, melhorou. Obrigada.
Ótimo. Eu vou segurar. Verônica Ávila, da Faculdade da Universidade de Córdoba, aí presente. Um abração, Verônica. Abraço. Muito bem. Eu vou compartilhar uma tela com vocês aqui. E deixa eu só achar aqui. Vocês todas conseguem ver? Todos e todas? Sim? Tá aí, Está tá. abrindo. É. Abriu. Abriu? Não, ainda não, está abrindo. Agora sim, Daniel. Ok. Então, aqui conseguem ver, né? Muito bem, só tocando isso aqui. Bom, então, o título do nosso seminário é Psicomotricidade do Campo Educacional, da primeira infância à adolescência, ok? Vamos lá. Eu acho que esse meu computador aqui está meio manco. Só um instantinho. Trocou aí, né? Trocou de imagem? Ok. Então, tem esse currículozinho aí, né? E faltou acrescentar que eu sou responsável técnico pela Casa da Araucária, que é uma instituição que a gente começa a desenvolver, que é uma instituição sob seu guarda-chuva, três centros, né? O centro, a Atitude de Movimento, que é o centro responsável pelos atendimentos, a Movimento Consciência pelo Corpo, que é o centro responsável o setor responsável pelos estudos, enfim, grupos de estudo, formações, etc., etc., e o Centro de Estudos da Atividade Humana, que é nossa primeira intenção de montar uma fundação para a pesquisa no campo da psicomotricidade, né? Então, nós fundamos a Casa da Araucária e com essas três variantes, né? Assim, atendimentos, cursos e pesquisa, né? Daniel, hay que cambiar la placa, Cambiar o quê? la imagen. Não mudou? No mudó. Ok. Um instantinho. Uhum. Só um momentinho. Vocês me dão 10 minutos, eu vou mudar de computador, porque eu tenho um computador mais. Chegou aqui um computador talvez mais ágil. Pode Tá ser? bom, Daniel. 10 Tudo minutos bem. eu vou sair e tá. Ok. Maria Luísa, fica aí conversando com as pessoas, por favor, para que elas não se vão. Viu? Vamos ver.
Bom dia, Nivaldo. Seja bem-vindo. Sempre bom ter você aqui. Nivaldo, você chegou, a gente está num momentozinho de pausa. Daniel foi trocar o equipamento, tá bom? Só para você Sim, entender o que achei está estranho. Eu estava acontecendo. perguntando, É, estava pensando, cadê o nosso. Não sei por aí, mas aqui em Recife está chovendo barbaridade. Tá cidade lotada de água, tá um desastre. Ninguém sai de casa hoje. Tá uma bom coisa dia, incrível. Nivaldo. Bom dia, querida. Como é que você está? Tudo bem? Tudo jóia. Tô vendo Tô muita vendo gente. aqui um monte de... Alexandre, bom dia. Não tinha falado ainda da Fabiana. Muita gente conhecida. Pois é. Eu vi também aqui a Milagros, querida Milagros. Tudo bom? Alexandre, Beijo. psicomotricista, representando também a escola privada aqui, né? Ah, é boa, né, Érica? Escola Gira Girou em Salvador, valorizando a psicomotricidade e incluindo, né, a psicomotricidade dentro do currículo escolar. É isso que a gente quer, Maravilha. né? É, muito bem. Alguém gostaria de comentar alguma coisa, perguntar alguma coisa enquanto a gente espera o Daniel fazer essa troca aí de aparelhos tecnológicos? Eu adoraria, mas eu tô entre uma palavra e uma tosse, uma palavra. Então, eu Érica. vou. É, a Bahia tá num surto de novo, né? Eu acho. Bahia. Pessoal, eu tô com Covid. É. É preciso se cuidar, viu? Porque as pessoas relaxaram, né? Eu vi ontem um show aí na Bahia mesmo, né? Uhum. Ivete Sangalo, muito bonito o show, tudo, mas assim, as pessoas sem máscara, sem nada, não estão se cuidando, né? Então, não estão acreditando, né, que a, que a doença ainda está aí, sabe? Então, tudo relaxado, né? Isso interessa muito, né, os nossos governantes irresponsáveis, né, que estão aí deixando correr, né, e as pessoas vão acreditando nisso, né, que tudo passou, que está tudo bem agora, acabou tudo, e a gente está voltando para um grande surto de novo, né? Precisamos ter E cuidado com sobra, isso. e sobra para quem se cuida, né, Nivaldo? Porque eu, por exemplo, não Exatamente, é. abandonei minha máscara até hoje. God. Vamos lá, vamos compartilhar. Estão vendo aí o compartilhado? Sim, Daniel, mas ainda não está em modo de apresentação, é isso mesmo? É isso mesmo, é isso mesmo. Agora em modo de apresentação, né? Vamos lá. Pronto, Isso mesmo? isso.
Ok. Então, eu falava do centro, né? Do centro que nós estamos aqui, enfim, a formar, né? Um centro que vai se chamar, se chama, né? Já está batizado Casa da Araucária, porque nós temos um pinheiro de araucária aqui no fundo do quintal, de 70 anos, e é uma coisa que, olha, uma coisa bonita de se ver, quando vocês vierem aqui um dia, espero que possam ver. Então, aí está a atitude de movimento, que é uma instituição ligada à clínica, né? Fundamentalmente. Nós temos aqui um trabalho clínico com crianças também neurológicas, com crianças desde bebê, com crianças bastante prejudicadas e tal, além do trabalho clínico com crianças que vêm de demandas escolares, vêm de demandas familiares, assim por diante. Nós temos o Movimento Consciência pelo Corpo, que é a instância que vai cuidar dos cursos, seminários, etc., etc., e o Centro de Estudo da Atividade Humana, que é justamente a instância da pesquisa, né? Então, a gente tem essa ideia, né, de ensino, pesquisa e extensão, vamos dizer assim. Muito bem. Então, como eu disse a vocês, o meu projeto com vocês é falar um pouco da educação, fazer uma articulação entre os movimentos da educação e os movimentos da psicomotricidade, até porque eu parto do pressuposto de que muitos dos que estão aí nos assistindo, que estão interagindo conosco, não são exatamente psicomotricistas, são educadores, e que talvez por essa via possa ficar mais fácil, inclusive, a compreensão do lugar da psicomotricidade na educação, no processo educativo, né? Então, sobre educação. Vocês, nesse item, eu me organizei a partir de um filósofo da educação brasileiro, que chama Dermeval Saviani, que vocês devem conhecer, provavelmente, né? E o Dermeval Saviani tem um título que chama-se Pedagogia Histórico-Crítica, Primeiras Aproximações, e um outro título chamado Escola e Democracia, onde ele vai falar um pouco sobre os movimentos da educação brasileira, enfim, e do que vai colocar em discussão o que é ato educativo, né, e assim por diante. E eu acolhi, então, esse autor para poder nos orientar nesse primeiro item aqui, né? Então, eu trago para você, o Dermeval vai marcar da seguinte maneira, né? Ele vai trazer que as teorias da educação fundamentalmente se dividem em dois grandes blocos, né? As teorias não críticas. Condições boas, então é de 7 a 10. Abaixo de 7. Microfone, gente, por favor. As teorias não críticas, então, elas teriam como um pensamento comum, né? A ideia de que a sociedade vai muito bem, obrigado, de que está tudo certo e que a educação seria um instrumento de equalização social e de superação da marginalidade, ou seja, dos processos de exclusão, né? Já as teorias críticas vão assumir uma posição um pouco mais firme, no sentido de dizer que a educação serve como um instrumento de discriminação social e ela própria é um fator de marginalização e que também poderá ser um fator de emancipação, se assim organizada, né? Então, dentro do marco das teorias não críticas, a gente tem a pedagogia tradicional, que é, enfim, pautada fundamentalmente no professor, né? E nos modos de ensinar, vamos dizer assim, que é uma posição bastante conhecida de todos nós que somos do campo da educação, né?
Em contraponto ao movimento tradicional, nós temos um movimento contra a escola novista, que tem esta ideia de que é o aluno que vai fazer os processos de desenvolvimento, então que o conteúdo, o conteudismo da escola tradicional, ele deve ser abandonado em detrimento, em favorecimento, vamos dizer assim, das coisas que o aluno traz, dos aspectos centrados na vida cotidiana do aluno. Então, uma das questões que se coloca é justamente isso, o alijamento da teoria, o alijamento do conteúdo, em nome de uma perspectiva mais psicologicista, vamos dizer assim, mais voltada para o indivíduo, mais voltada para o desenvolvimento do indivíduo. E no terceiro momento, nós temos aqui, então nós estamos falando de escola tradicional, início do século, finais do século XIX, início do século XX, e até hoje persiste, porque a gente temos que pensar assim, né, que essas tendências pedagógicas, essas teorias, elas seguem, né, no processo. Então, hoje nós temos escolas que têm uma tendência tradicional, outras escolas que têm tendência escola novista, ou a pedagogia ativa, né, que a gente fala. E hoje nós estamos vivendo praticamente com esse processo de legislação do Ministério da Educação, etc., nós estamos fazendo um retorno que a gente pode chamar de um neotecnicismo, que é uma escola racionalizada, uma escola orientada por princípios da administração, enfim, né, um racionalismo que tem essa ideia de que a marginalização ela será superada se houver disciplina, ordem, enfim, e que o sujeito sadio, o sujeito bem informado, seria aquele que é obediente e produtivo, vamos dizer assim, né? Então, essas são as teorias não críticas. Daqui a pouco eu vou fazer uma amarração com os movimentos da psicomotricidade. Das teorias críticas, a gente tem Bourdieu e Passeron com a ideia da escola como violência simbólica, ou seja, porque na medida em que nós vivemos numa sociedade de classe, a escola seria, então, uma escola orientada por princípios que não, pelos princípios vamos dizer assim, da classe dominante, e que, então, faria um ataque à cultura da classe trabalhadora, vamos dizer assim. Então, tem um processo de violência simbólica não só na distribuição econômica, mas também na questão da cultura, né? Tem o Althusser com a ideia de que a escola é aparelho ideológico de Estado, ou seja, então que a escola trabalharia para fazer a manutenção da reprodução do processo social de desigualdade que aí está, e a escola dualista que também vai nessa mesma linha, que seria, bom, uma escola para a classe trabalhadora, uma escola para a classe dominante, vamos dizer assim, né, para os dirigentes, e que, então, cada um receberia o seu quinhão de conhecimento conforme a posição que ocupa na sociedade, né? Então, a pergunta que se faz é possível, né, encarar uma escola como uma realidade histórica, ou seja, né, porque todas essas teorias não críticas, vamos dizer assim, elas naturalizam o processo educacional, como se o processo educacional sempre fosse isso, assim, a sociedade sempre foi assim, enfim, e seguirá assim, está tudo certo e tal, né? Então, a ideia se é possível colocar a escola como uma realidade histórica, né? Isso que ela seja suscetível de transformação, né? Se é possível articular a escola com os interesses dos dominados, ou seja, de possibilidade de emancipação e ilustração da classe trabalhadora. E se é possível uma teoria da educação que capte criticamente a escola como um instrumento capaz de contribuir para a superação do problema da marginalidade. E aí, nesse sentido, nós temos uma contribuição também da psicomotricidade, né?
Para que isso aconteça, então, é necessário que haja uma superação do poder ilusório que caracteriza as teorias não críticas, ou seja, de que a escola ela é um lugar de equalização social e, portanto, de superação da marginalidade, né? Também superar a impotência decorrente das teorias não críticas, das teorias críticas não revolucionárias, né? Que vão, bom, fazer a crítica, mas que não tem nenhuma articulação de movimento, efetivamente, para que a escola possa produzir uma transformação social. E, num terceiro momento, oferecer aos educadores e às educadoras um meio de luta capaz de permitir que o exercício de um poder real, ainda que limitado, porque a gente não temos a ilusão de que a escola transforma a sociedade, até porque ela é permeada pelas demandas da sociedade, né? Ela é orientada pelas demandas da sociedade, mas que a escola pode sim contribuir na medida em que vai oferecendo àqueles que usam esses aparelhos uma formação tal que lhes permita a crítica da sociedade, né? Que lhes permita organizar e estruturar meios para que a sociedade se transforme em benefício de todos, né? Até aqui estamos bem? Tudo bem? Vou entender o silêncio como sim, né? Sim, Aí tranquilo. a gente pode olhar, né? Aí tem um quadrinho que alguns aí da Bahia já conhecem, porque nós estivemos conversando outro dia aí sobre isso e tal. Tem um quadrinho que é pautado no Jean Le Camus, e que eu fiz algumas modificações, que vai mostrar as abordagens corporais, as tendências das abordagens corporais, né? A gente pode aí, então, olhar um pouco como a história da educação vai se entrecruzando com a história da própria psicomotricidade, né? Ou das abordagens corporais. Então, a gente tem aí no corpo hábil, por exemplo, né? Um corpo receptáculo da cultura, um corpo pautado nas questões neurológicas, né, fundamentalmente biológicas, né, e orientado para a disciplinarização corporal, que é muito semelhante ao modo de pensar da escola tradicional, né? Então, nós temos uma abordagem corporal que de fora para dentro, de uma maneira bastante autoritária e, enfim, com muito conteúdo inclusive científico, né? Mas que, vamos dizer assim, não esclarece o seu usuário, simplesmente coloca o usuário, o aluno, vamos dizer assim, né? No nosso caso aqui, para fazer. É a educação física clássica, vamos dizer assim, né? Polichinelos, testes de avaliação de crescimento, enfim, todo um controle da saúde absolutamente necessário, né? Mas que tem um contexto, que entra num contexto de pouco esclarecimento e muito pouco, de fato, voltado para o sujeito. Ou seja, são testes numéricos que mais quantificam do que dialogam com os sujeitos, né? Já no corpo consciente, nós temos uma influência grande da psicologia do desenvolvimento, sobretudo voltado para a questão da organização do esquema corporal, onde o processo é muito parecido com o processo das pedagogias ativas, ou seja, as crianças experimentam o espaço, as relações com as outras pessoas, os objetos, etc., etc. Enfim, e é um trabalho bastante voltado para a criança, vamos dizer assim, né? O corpo significante é também um desdobramento dessa perspectiva ativa, né? Onde nós vamos encontrar uma influência bastante grande da psicanálise aí, voltado para a questão da imagem corporal,
e que tem um avanço aí com, vamos dizer assim, com a psicanálise, com a psicologia rogeriana, a psicologia da comunicação não verbal, enfim. Então, o corpo consciente e o corpo significante, eles estão, cada qual na sua intensidade, no seu objetivo, um mais voltado para o esquema corporal, outro mais voltado para a imagem corporal, participantes aí de um movimento mais ativo, onde outorga ao sujeito um protagonismo, vamos dizer assim, né? E nós podemos pensar no movimento histórico-cultural que vai pensar justamente na questão dialética, né? Entre esquema e imagem corporal, enfim, entre conteúdo e subjetividade, entre significações sociais mais amplas e sentidos pessoais, buscando uma formação que seja a formação como diz o Vallon, a formação da pessoa concreta e completa, né? Obviamente que uma força de expressão. Então, para a gente, né, nós que somos da educação, podemos começar a entender que o movimento que vem da educação se entremeia com as práticas corporais, faz um entremesclado com as práticas corporais, obviamente porque o processo de formação do sujeito ele necessariamente passa pelo corpo, e a escola vai acolher isso de uma determinada forma, né? Então, a partir desse momento, a gente pode pensar assim, nós não vamos pensar mais, temos que devolver o corpo para a escola. Não, nós temos que pensar como é que esse corpo está incluído na escola. Como é que o corpo está sendo organizado, estruturado para responder aos objetivos da escola. E aí, pensando na escola como uma representante, obviamente, da sociedade, né? Da organização social como um todo. Então, a escola responde às necessidades da sociedade, vamos dizer assim. E todas as práticas que nela são desenvolvidas têm como seu objetivo fundante, vamos dizer assim, essas necessidades, né? Então, se eu tenho hoje uma sociedade, se eu tinha no começo do século uma sociedade voltada para o trabalho industrial ainda preliminar, enfim, né? Ainda com muita demanda de força física e etc. Bom, eu tenho que preparar essas pessoas para esse tipo de trabalho, né? O Rui Barbosa tem uma passagem bonita, né? O Rui Barbosa todos conhecem, né? Uma grande figura da história do Brasil, um republicano, e ele dizia que a gente teria que preparar as crianças e os corpos das crianças para defender, para ocupar o seu lugar na indústria, né? Já pensando num processo industrial, na indústria e na defesa da fronteira, na defesa das nações. Ou seja, então, o corpo que é o corpo hábil aí, nesse caso, né? Ele vai ser orientado justamente para isso, para a prontidão, para a força física, para a obediência e assim por diante, para cumprir o seu papel lá. E assim, sucessivamente, o corpo consciente e significante também estão inseridos num processo histórico que se refere às necessidades sociais mais amplas, né? Porque, por exemplo, eu tenho um corpo consciente, um corpo que é histórico, um corpo da esquema corporal, um corpo da economia dos movimentos, né? Que responde a um momento histórico onde a sociedade está orientada para a poupança, para a estoicidade, para, enfim, ter uma vida econômica e voltada para a produção, enfim, para o investimento de produção. Aí entra o corpo significante, vem num outro momento, que é dar voz ao sujeito que pode desejar, que pode querer, enfim,
bom, se eu tenho um monte de produção no corpo, né, ao longo do corpo hábil, corpo consciente, e essa produção tem que ser consumida, vamos dizer assim, eu tenho que abrir as possibilidades para que as pessoas sejam formadas de forma a se orientarem para o consumo, por exemplo, né? Que é o que a gente tem hoje de mais orientador da nossa sociedade atualmente, né? Então, o corpo significante abre espaço para o desejo. Então, ao mesmo tempo que as pessoas vão ganhando, né, em consciência de si, ou seja, na sua organização corporal, na sua força física, etc., na possibilidade de pensar sobre o seu desenvolvimento, o seu movimento, enfim, até a possibilidade de expressar, né? Então, nós temos uma movimentação, um processo histórico que tem que ser compreendido para poder entender esta relação entre práticas corporais, práticas educativas corporais, educação e necessidades da sociedade, né? Porque não é só o sujeito que ocupa um lugar na sociedade, ou ele é classe trabalhadora, vamos resumidamente, né? Classe trabalhadora ou classe dirigente, mas o país também ocupa um lugar no cenário mundial que é, por exemplo, nesse momento, o investimento em cursos técnicos no nosso país é justamente fazer o nosso país um lugar de responsabilidade técnica, ponto. Não é de lugar de decisão, não é lugar de criatividade, não. É de ponto de vista técnico. E aí nós vamos formar uma geração inteira. Dentro dessa proposta, nós temos um país absolutamente dependente da criação, da orientação, da gestão externa, por exemplo, né? E o importante no nosso caso aqui é de que modo a psicomotricidade está participando disso, né? O quanto nós psicomotricistas somos conscientes disso, que somos partícipes ativos de um processo que responde a uma demanda que nem sempre é uma demanda de bem comum, vamos dizer assim, né? Em que pese é como a educação, né? Se a educação pode, a psicomotricidade também pode, e tem no seu movimento também um caráter emancipador, um caráter de valorização do humano. Muito bem. Então, fica claro para vocês aí essa articulação? Tá? Posso ir seguindo? Está tranquilo? Alguma pergunta? Alguma indagação? Uma observação? Pienso, Daniel. Sí. Verónica, pues no. Pienso en que si bien es un recorte histórico, o que históricamente se pensaba, y parece que fue allá en el siglo XIX, lo del cuerpo hábil, y toda esa lógica de pensamiento en cuanto a cuerpo, aquella vez, se siguen entramando prácticas que aún en la actualidad buscan esto de el cuerpo hábil, el cuerpo más ligado a la disciplina, al cuerpo que produzca y demás, ¿no? Eso me parece que si bien responde a lógicas anteriores, están entramadas en las prácticas actuales. No sé si... Sim, sem dúvida nenhuma, Verônica. A superação ela é sempre por incorporação, né? Então, cada período vai incorporando de uma forma diferente e tal. Mas, por exemplo, se a gente olhar o corpo hábil lá do século XIX, existe um certo heroísmo aí, né?
ou seja, um ufanismo de ter aquele corpo viril que vai para a batalha, que vai para a indústria e assim por diante. Hoje, esse corpo viril ele não serve mais para ir para a indústria. Esse corpo viril hoje serve para mostrar, para ocupar um outro lugar na sociedade. Ou seja, é uma prática parecida, porque exige disciplina, exige um certo estoicismo, etc., mas a orientação não é para a produção, a orientação é para o consumo. Compreende? Então, as coisas vão se reaparecendo, mas com outra lógica, com outra orientação, e assim por diante, né? Tem um filósofo que eu ando lendo aqui, que é bem interessante, eu recomendo para vocês, chama Byung-Chul Han. É um coreano. Ele tem feito muitas digressões e tem alguns livros que falam sobre o corpo, sobre o lugar do corpo, muito interessante num processo histórico, que vai mais ou menos nessa discussão que a gente está levando aí, né? Mas nós voltamos nela. Só um instante. Então, eu que agradeço. Né? A educação, então, é um processo de socialização que pressupõe aprendizagens a partir dos quais o indivíduo, de acordo com sua posição social, é inserido no conhecimento produzido por uma dada sociedade em um determinado momento histórico. E esse processo de socialização ele tem duas grandes dimensões, conforme a Agnes Heller nos aponta, né? A dimensão da cotidianidade e da não cotidianidade. Ou seja, a dimensão da cotidianidade é tudo isso que a gente tem que aprender para viver numa dada sociedade. Isso inclui hábitos corporais, enfim, né? Hábitos e costumes corporais, assim por diante. E a dimensão da não cotidianidade é aquilo que se produz de conhecimento metodizado e sistematizado sobre a cotidianidade. Então, é a possibilidade do sujeito poder ter consciência do que está fazendo no seu cotidiano, que é uma instância tão espontânea, que é uma instância tão pouco balizada por métricas e assim por diante. A cotidianidade é absolutamente empírica, né? A não cotidianidade é que vai poder nomear, poder conceituar e assim por diante o que se passa na cotidianidade. Trago isso pelo seguinte: a psicomotricidade dentro da escola tem que ajudar a fazer esse movimento da cotidianidade para a não cotidianidade. Ela vai participar disso. Por que ela vai ter que participar disso? Porque este é o movimento e o objetivo da escola. Transformar, né? Trazer o conhecimento cotidiano, fazer o contraponto desse conhecimento cotidiano com as instâncias da ciência, dos conhecimentos metodizados, e traduzir isso em experiência para os alunos. Então, se eu coloco a psicomotricidade dentro da escola, necessariamente ela tem que estar participando disso aí, porque senão ela é uma atividade extra. Porque aqui é importante frisar, né? A psicomotricidade vai para a escola como? Como uma atividade extra, como a música, como o balé, como o judô, e etc., etc. Não desqualificando essas atividades, não é isso. Mas eu quero pensar na psicomotricidade como parte do processo curricular. E que, então, ela tem que, né? Ela tem que favorecer esse processo de relação entre a cotidianidade, a não cotidianidade, porque ela vai fazer parte da formação das crianças. E a formação das crianças dentro da escola vai nessa direção, do cotidiano para o não cotidiano, do espontâneo para o sistematizado. Então, necessariamente, a psicomotricidade teria que ser pensada nesta lógica, né? Com os objetivos da escola. Né? O Dermeval vai dizer assim... alguém tem alguma questão aí sobre isso? Ô, Daniel,
Pode falar. Esclarece um pouquinho mais o que que você está querendo dizer com cotidianidade. Cotidianidade é tudo isso que a gente aprende para poder viver numa determinada sociedade. Come com a mão ou come com garfo? Religião, hábitos, costumes, enfim, tudo que... Por exemplo, o exemplo da bicicleta, tá certo? Vamos dar um exemplo da bicicleta. O exemplo da bicicleta é bastante esclarecedor. Você é capaz de pegar a sua bicicletinha, sair da sua casa e ir em algum lugar, e pode, inclusive, se é um lugar bem conhecido, você pode ir conversando com alguém que você não precisa nem pensar no caminho. Que é aquela história, quando eu vi, eu já cheguei. Tá certo? Então, isto é da instância da cotidianidade. Ela é espontânea, ela trabalha com probabilidade. Probabilidade, bom, eu diminuo um pouco a marcha, espero um carro passar para ver se vai passar o carro no cruzamento. Enfim, é muito empírica a cotidianidade, né? São essas coisas que a gente vai aprendendo nas instâncias não formal e informal da educação. Mas, a rigor, se você vai sair com sua bicicletinha, você está tratando de equilíbrio, lateralidade, direção, intensidade tônica, modulação tônica. Ademais, você está lidando com as leis da física do atrito e do peso e do empuxo. Bom, enfim. Então, você imagina, se você tivesse que pensar em tudo isso para sair de casa, quantos newtons de força você vai colocar sobre o pedal para, num determinado momento... Né? Tem fórmula para isso. A ciência já fez fórmula para isso. Né? Mas, se você for colocar isso na instância da cotidianidade, você não sai de casa, porque você vai ficar fazendo cálculo em casa. Né? Você vai ficar pensando... Então, tem um agir da gente que é um agir espontâneo, que acolhe todas as experiências que depois vão virar ciência, porque alguém um dia se interessou. Bom, mas se eu puser um pneu de madeira ou se eu puser um pneu de borracha, vai mudar o esforço que eu tenho que fazer? Aí nós estamos entrando na lei do atrito, e etc., né? Quer dizer, no estudo da física, do movimento. Né? Então, esta parte que entende, que tem lateralidade, que tem equilíbrio, que como é que esse equilíbrio e essa lateralidade fazem parte de uma organização cerebral, de especialização hemisferial do cérebro, de organização, né, cerebelar, vamos dizer assim, etc. Isso tudo, quem vai contar para a gente é a ciência. Como isso funciona, quem vai contar para nós é a ciência. Ou seja, a instância da não cotidianidade. Ciência, filosofia, a política e etc., estão na instância da não cotidianidade, que é a instância que é capaz de explicar o que está acontecendo na cotidianidade. Ficou mais claro? Sim. Uhum. O exemplo da bicicleta é legal, né? Porque ele envolve... E, de fato, a bicicleta, quando você pega, né? Que é aquilo que... bom, tem alguns psicomotricistas ou outros campos também dizem, você tem que aprender para depois esquecer tudo, né? E aí, então, você vai fazer, né? E, de fato, é um monte de coisa armazenada, né? A gente vai até conversar um pouco sobre isso, mas que não tem exatamente nome, nem lugar, nem sistematização. Quem vai sistematizar isso é o campo da não cotidianidade, que vai fazer uma análise e síntese sobre esses processos. Né? Então, a cotidianidade, fundamentalmente, é isso. O que a gente tem que aprender para viver em sociedade. O básico. Eu Pode falar. achei interessante pensar sobre essa perspectiva que você coloca, no sentido, como você mesmo falou, né, Daniel? Não pensar a psicomotricidade como uma atividade extra, né? Como um momento extra da escola, mas um momento imbuído
nisso que você está chamando da cotidianidade, né? Então existe uma imersão, né, dessa prática educativa, psicomotora, em todo o âmbito da escola, né? Sim, porque é fundamental o conhecimento da psicomotricidade para que o conhecimento se dê, não é? Para que a possibilidade, que haja possibilidade de criatividade, de autoria, de confiança, etc., etc. Isso tudo está nas relações, obviamente, da escola, né? Nos processos escolares, mas que se dão primariamente e também, como podemos falar isso, continuamente, pela via do corpo, né? Então, a psicomotricidade cumpre um papel fundamental, não só de intervenção, como de intervenção direta, mas também de intervenção indireta, de ajudar os professores a fazer uma outra leitura, né? Que é esta criança que não para, por exemplo, né? Como é que eu vou organizá-la? Né? Atualmente, o que tem se tomado como norma é manda para o neurologista, faz um laudo e medica. Mas a gente sabe que, né, pelo menos 70% das crianças que estão medicadas inadequadamente. Não precisariam estar medicadas se tivessem outro tipo de intervenção. Enfim, a psicomotricidade dentro da escola, eu sou muito animado com isso aí, né? Porque eu acho que a psicomotricidade tem uma contribuição fundamental, né? Não só de ajudar no desenvolvimento motor, enfim, no movimento motor, no movimento da personalidade, da constituição do sujeito, mas também de poder compreender o conhecimento como pertencente ao ser humano, né? Como esse sujeito parte da história desse conhecimento. Alguém quer fazer uma intervenção? Daniel, Eu ainda... Desculpa, pode falar, Nivaldo. Não, mas Alzira, se você quer entrar, pode, depois eu falo. Eu acho tão importante essa sua fala. Bom dia, viu, pessoal? Eu depois acabei não dando bom dia a ninguém. Bom dia, Daniel, prazer revê-lo. Satisfação. Eu acho tão importante essa sua fala, Daniel, porque ainda há um grande equívoco da psicomotricidade dentro da escola, né? Ainda há uma percepção de que o psicomotricista ou a psicomotricidade dentro da escola, ele está ali simplesmente para trabalhar coordenações ampla e afina, e não vê realmente esse trabalho de corpo, que é muito importante para a aprendizagem, muito importante. Então, essa sua fala, ela é imprescindível. Eu acho que ela deveria estar em todos os espaços educacionais, né? Eu queria só reforçar o quanto é relevante essa discussão e parabenizar pela sua contribuição aqui com a gente. Obrigado. É como dizia a professora que é da educação infantil, do campo da educação especial, né? Desculpa, eu esqueci o seu nome. É um nome diferente, né? Pode falar. E ela dizia, bom, que é o outro lado, né, disso que você está falando, Alzira. Porque uma coisa é as coordenações, etc., etc., uma coisa muito esquema corporal, né? E o que ela dizia é, bom, também o professor ele vai entrar lá e só vai fazer recreação, e não dá nome para as coisas. Dentro da escola, as coisas têm que ter nome. Porque a escola é um lugar de trabalho com conceitos, não é um trabalho da empiria. Né? Em que pese a empiria tem o seu lugar, mas tem que ganhar tem que ganhar nome. As coisas têm que ganhar nome dentro da escola. As coisas precisam ser nomeadas, tanto para os professores, né, etc., como para os alunos, né? Porque senão fica essa história de, bom, eu não sei exatamente de onde que conceito é esse, e a gente chega, e os alunos chegam na universidade
sem a mínima condição de articular conceito, nomear conceitos, e tampouco de articular conceitos, né? Porque essa é a grande pulo do gato. Não, uma coisa é entender o conceito, ele. Uma coisa é entender o conceito, outra coisa é poder trabalhar com articulação de conceitos, que é fundamental, né? Nivaldo, fala, Nivaldo. Desculpa. Oi, Daniel. Olha, eu estava aqui refletindo sobre uma questão que você trouxe, né? A questão do corpo cultural, né? Que eu entendi como um processo de cultura que tem essa amplitude, né? Que passa a ser, inclusive, um conceito, né? Desejável, ou um conceito ampliado, né? Da inserção do corpo nesse processo cultural, logicamente acompanhado com conceitos teóricos, com amplitude bem definida, e esse outro corpo significante, né? Que para mim parece que esse corpo significante também ele é fruto de uma história, não é? Não existe um corpo significante sem história. Então, queria que você falasse um pouquinho, né? Que me parece ser esse conceito macro, nesse conceito de histórico macro, e esse conceito micro de história, que é a história pessoal de cada indivíduo, porque parece-me que esse conceito macro dentro da história, né, pedagógica, ele é um conceito desejável, né? Porque como você bem já falou aí, dentro da nossa sociedade, ele é um conceito extremamente desigual, né? As pessoas têm pequenos acessos a essa cultura macro. Então, nesse sentido, a gente percebe, né, que a história do corpo e a história da inserção na cultura, ela é bastante desigual, sobretudo aqui, não sei só aqui no nosso país, né, mas no nosso país ela é bastante desigual, inclusive sobre a questão do uso do corpo tecnológico, se assim eu posso dizer, e desse corpo não tecnológico, que ainda ela é uma grande expressão, né, de mão de obra em nosso país, né? O corpo ainda é um corpo bastante físico em nosso país, porque a própria definição de desenvolvimento em nosso país, como você bem colocou, ela é muito primária ainda. Queria que você falasse um pouquinho se isso tem algum sentido para você. Obrigado. Sim. Eu acho que cabe uma diferenciação aí mesmo, Nivaldo. Porque, veja, o corpo cultural, a cultura, ele permeia tudo, né? Ou seja, é exatamente isso que a gente está apontando, né? Que não existe um corpo que não seja cultural, né? Ou seja, a questão é como que a gente vai olhar isso. Se eu vou naturalizar essa cultura, eu estou no corpo hábil. Se eu vou tentar dizer que não, essa cultura ela é da criança, é do sujeito, é do indivíduo, eu estou no corpo consciente, vamos dizer assim, né? Que é mais focado no indivíduo. No corpo significante, essa cultura sem dúvida nenhuma, ela é transpassada, mas ela não é olhada de uma forma histórica exatamente, né? Porque tem uns parâmetros de desenvolvimento que são universalizados, vamos dizer assim. E o tema da cultura ele fica circunscrito, obviamente, que é ao micro e ao meso. Então, é importante colocar o micro e o meso em relação ao universal, ao macro, né? Nesse sentido. E pensar que uma necessidade também de olhar para as demandas históricas, né? Ou seja, muitas coisas que o Freud escreveu seguem valendo, enfim, ou têm que ser recontextualizadas porque o tempo mudou, né? O tempo caminhou. As necessidades são outras. Né? Agora, o que o marco histórico-cultural propõe é uma outra forma de olhar, que pega o micro e o macro, coloca no meso
o micro e o meso coloca em relação com o macro, em relação dialética entre essas três instâncias e atravessada pela história. Ou seja, com as necessidades sociais que advêm de cada momento histórico. E aí, então, pode conversar. É mais ou menos que nem botar o Freud para conversar com o Erich Fromm. Os dois são orientados pela questão da psicanálise, vamos dizer assim, né? Mas vão ter leituras um pouco diferenciadas do mesmo processo. Não sei se te esclarece, mas eu já vou voltar nessa situação. Não sei se te esclarece, não sei se eu respondo à altura, né? O que você estava pretendendo provocar. Mas eu peço que você aguarde um pouquinho, que eu vou voltar nessa história do singular, particular e universal. Daniel, Obrigado, Daniel. tem duas pessoas que querem Sim, falar. eu estou vendo elas Tá aqui. vendo, né? A Patrícia e o André, né? Isso. Uhum. Uhum. Podem falar, fique à vontade. Não sei se eu levantei primeiro, mas é só bom dia a todos. Bom dia. Eu queria só fazer um comentário nessa tua fala, Daniel, quando você traz essa importância desse espaço, de certa forma, psicoafetivo da psicomotricidade no currículo escolar, né? Nessa continuidade. Eu tive a oportunidade, em 2014, de fazer uma pesquisa aqui em Recife. Essa pesquisa depois até virou o tema do meu mestrado, que foi sobre o impacto da implementação da psicomotricidade, no caso relacional, que é a forma a abordagem que eu trabalho, dentro de escolas particulares da cidade do Recife. E essas escolas que eu escolhi foram escolas que já tinham a psicomotricidade dentro do currículo, ou seja, as crianças iam para a aula de, sei lá, educação física, informática e tal, e iam também para a psicomotricidade. E eu escolhi essas escolas que tinham há 3 anos essa prática já permanente, contínua, né? E na pesquisa, não foi uma pesquisa que eu fiz a entrevista semi-estruturada e eu entrevistei também os diretores dessas escolas e chegamos à conclusão que eram escolas todas socioconstrutivistas, não eram escolas tradicionais, né? E aí não precisa nem dizer por quê, você já esclareceu um pouco aí na tua fala. E também fiz a entrevista com os psicomotricistas que estavam atuando, né? Então, foi muito interessante, porque os resultados, né, eles apontaram para realmente, assim, o quanto impacta o modelo vigente de aprendizagem, sabe? O quanto começa a se pensar na quebra de alguns paradigmas desse lugar, dessa importância, né, de se pensar, de se repensar esse modelo tão conteudista, né, que a gente tem hoje, e também de uma escola para cada, né, assim, de uma escola para cada nível sociocultural, econômico, né, e o quanto realmente melhorou as relações interpessoais dentro da escola. Sim. Então, foi bem interessante assim, essa experiência que tivemos aqui na cidade. Acho legal essa questão, né, que você está trazendo. Veja, nós temos uma escola conteudista no final do século XIX, começo do século XX. Eu não diria que a escola hoje é uma escola conteudista, pelo contrário, ela é completamente esvaziada de conteúdo. Mas o formato pode parecer semelhante, né? Mas o conteúdo hoje eu não diria que ela é conteudista. Mas é interessante isso que você fala, né? Porque veja pelo que nós estamos brigando, né? Veja o que nós estamos brigando. Nós ainda estamos brigando pela possibilidade de relações humanas dentro da escola, certo?
Quando eu trabalhei nas creches aqui em Curitiba, as professoras fechavam, eu contei essa história, conto essa história sempre. As mulheres que, naquele momento, elas eram chamadas de atendentes. As atendentes, que hoje são as educadoras, porque elas não tinham o nível superior, né? Hoje já tem, são educadoras, enfim. Mas naquele tempo, a gente entrava, elas fechavam a porta. E um dia eu perguntei para elas, por que vocês fecham a porta para a gente jogar com as crianças? Porque se as minhas colegas me virem sentada no chão, brincando com as crianças, elas vão dizer que eu não trabalho. Então, era todo um trabalho para convencer essas mulheres de que elas, no caso, na maioria delas eram mulheres, já tínhamos alguns homens na creche, e essa é uma outra discussão, que elas eram pagas para isso, para sentar no chão com as crianças e brincar. Né? Mas não só para isso. Né? Então, você vê, agora a gente já deu um avanço, nós estamos falando de como que estamos querendo sustentar um pouco mais fortemente como que a psicomotricidade ela influencia não só nas relações humanas, mas nos processos cognitivos, nos processos cerebrais, nos processos mentais, para poder criar mesmo uma consciência bastante ampliada, porque, de fato, a nossa primeira inserção, também tenho uma raiz aí na psicomotricidade relacional, você sabe, nós por muito tempo defendemos isso, mas a escola tem que avançar disso, porque isso é fundamental, mas não é suficiente para a escola. Sim, né? sim. Nesse sentido que eu me norteio. Né? André, você queria fazer uma intervenção? Fique à vontade. Fazer Obrigado, uma... Patrícia. Obrigada. Bom dia a todos, meu nome é André, eu sou educador físico e eu estou querendo aí, cada vez mais eu estou imergindo, né, nesse campo dentro da psicomotricidade. Eu tenho um filho que descobri recentemente que ele é atípico e isso também me interessou mais. Eu entendo que é importante a psicomotricidade dentro da escola, eu sou assim, às vezes eu não consigo entender porque eu acho que é uma linha tênue, porque como eu sou educador físico, claro que eu não estou querendo dizer que não deva existir. Eu acho que tudo é válido. Inclusive, a gente sabe o quanto que é importante o movimento no processo de ensino-aprendizagem. Eu só queria entender como é que funciona, porque depois que eu comecei a ler, né, a respeito da psicomotricidade, tudo que existe, né, eu procuro fazer. Eu já fazia isso e consegui me aperfeiçoar dentro das aulas de educação física. Então, eu queria saber como é que funciona a psicomotricidade dentro da escola, porque hoje nós temos 20 alunos, 30 alunos dentro de uma sala, e se a gente for entender, dentro da psicomotricidade na área escolar, a gente vai fazer tais atividades. E aí eu fico me perguntando, mas isso eu já faço dentro da educação física. Então, eu queria saber como é que funciona isso, entendeu? Porque eu tô querendo aprender, tô querendo... Depois é um outro assunto que eu vou querer depois te perguntar também, a psicomotricidade se tornando uma profissão, hoje como é que eu faço para me tornar um psicólogo, um psicomotricista, mas diante dessa realidade agora, o que eu gostaria de entender como é que funciona a psicomotricidade dentro da escola. Certo. Bom, a psicomotricidade dentro da escola tem um lugar ainda como uma inserção, né? Vamos dizer assim. E, sobretudo, com a difusão da psicomotricidade relacional, como falou a Patrícia, a gente tem trabalhado prepondera, vamos dizer assim, a questão psicoafetiva, ou seja, as possibilidades de relação psicoafetiva, etc., que estão incluídas na aula de educação física, mas não são objetivos da aula de educação física. Né? E o professor de educação física, por exemplo, não vai fazer uma leitura sobre a agressividade da criança, ou de como ela se relaciona, etc., etc. O profissional de educação física, eu não sei se ele, por exemplo, vai dizer, bom, esta criança tem um tônus um pouco elevado.
Eu acho que esse não é um discurso da educação física, né? Falando para além, por exemplo, disso que é o psicoafetivo. Estamos falando de organização tônica. Você, como professor de educação física, você vai perceber isso. Você vai até ajudar a criança a fazer o movimento de uma forma mais graciosa, talvez, ou mais eficiente, talvez, né? Mas eu não sei se o professor de educação física vai fazer essa relação, né? Entre tono, emoção, atitude tônica, enfim, me parece que não é esse a formação, não é nesta direção a formação do professor de educação física, né? Posso estar enganado, porque eu não sou professor de educação física, né? Você, como professor, que pode me dizer. Mas tem elementos da prática psicomotora que o professor de educação física acolhe empiricamente, mas ele não nomeia. Né? Por exemplo, se a gente for pensar no bacharelado, vai dar aula de educação física. Então, tem os circuitos psicomotores, etc., para desenvolvimento de habilidades. Não é? Fundamentalmente, para desenvolvimento de habilidades corporais, assim por diante, com algum pensamento de que isso possa formar uma base para processos posteriores, vamos dizer assim, de escolarização posterior, como, por exemplo, o caso bem batido, que é o caso da lateralidade. Já temos que afirmar a lateralidade das crianças, porque senão depois a criança não vai saber como que escreve e tal. Temos que organizar o corpo da criança. Quando a criança passa o lápis na folha e rasga a folha, eu não sei o que o professor de educação física pensa sobre isso, mas o que a gente pensa na psicomotricidade é que essa criança não tem uma organização tônica suficiente para poder escrever sem rasgar a folha. E isso tem todo um processo, né, psicomotor que está acontecendo na criança que desemboca aí na questão de um tono exacerbadamente forte, vamos dizer assim, inadequado para isso e assim por diante. Eu não sei se o professor de educação física pensa dessa forma, né? Ou se ele vai, enfim, talvez, eu estou falando inclusive na educação infantil, né, que é menos orientada e tal, enfim. Não sei se vai fazendo uma diferenciação, assim, porque de origem... Doutor Daniel. Não precisa... Oi. Não. Daniel, bom dia a todos os participantes, muito honrada em estar participando. Eu sou professora de educação física há mais de 12 anos. Uhum. Oi? Sou Bem-vinda. Sueli, obrigada. Sou Sueli Faria de Sá, certo. Aqui em Salvador, Bahia. Há mais de 12 anos, professora de educação física, e eu atuo mais com a psicomotricidade relacional na escola. E para esclarecer um pouco a nossa ação como professor de educação física na educação infantil, nós fazemos nossas ações de professor de educação física, como o circuito, por exemplo, o circuito que o senhor citou. Porém, como eu sou uma psicomotricista, me considero assim, a partir do momento que eu fiz a minha pós lá em 2012 e preencho todos os pré-requisitos, acredito eu. Se eu estiver errada, a Pro, que foi minha professora, né? Maria Luísa pode falar. Então, como é a minha ação lá na escola? Eu coloco a minha aula, que é toda programada, toda sistematizada por causa do currículo escolar, porém, o meu olhar é diferenciado e levado à coordenação sobre ações e movimentos, vamos dizer assim, inadequados de certas crianças. Sim, com 18, 20, 25 crianças de uma vez, porém, como eu tenho esse olhar já há muitos anos e precisos nessa linha de psicomotricidade, eu levo a professora e levo a coordenação que, aquela criança tem um tônus assim, assim, assim. Precisamos ter um trabalho com ela particularizado, ainda indico
que leve a um neuro, indico que levo um psicopedagogo, indico que levo um cardiologista, de acordo com que ela me apresenta naquela aula. Agora, sim, ainda as escolas não colocam a gente numa ação ativa de psicomotricista para a gente desenvolver esse olhar preciso e até individualizado por cada criança. Eu só queria deixar relatado aí, como professora de educação física, e a gente, com esse olhar de psicomotricista, a gente utiliza também desses recursos da psicomotricidade para levar essa criança a um especialista, a uma indicação mais precisa. Obrigada. Obrigado a você, Silvia. Voltando, André, então, essas reflexões que, inclusive, traz a Sueli aí, né? Ou seja, eu não sei se o professor de educação física, historicamente, é que a gente vive num momento histórico que tudo vale, né? E que as fronteiras acabam sendo muito líquidas, vamos falar do Bauman, né? As fronteiras entre as profissões são líquidas. Então, quando educação física, fisioterapia, que são práticas que trabalham com o corpo e psicomotricidade, né? Acabam reivindicando um pouco, essas fronteiras ficam um pouco não aclaradas. Mas fundamentalmente, nosso objeto de estudo é a dialética entre esquema e imagem corporal e todos os processos que se organizam para que essa dialética possa acontecer, ou seja, para que o esquema possa se organizar, que é fundamentalmente também uma arte da educação física, trabalha com o esquema corporal, né? Mas como a diferença está justamente aí, porque a gente vai trabalhar a dialética entre o esquema e a imagem. Então, isso é o que nos diferencia. Então, nós somos parecidos em algumas coisas e diferentes em outras, vamos dizer assim. Porque nossos objetivos, ao final, são diferentes, né? Agora, quando eu estou trabalhando com esquema, imagem e identidade, eu já volto para a escola com uma outra ideia, né? Com uma outra posição, vamos dizer assim, porque eu parto do pressuposto de que a dialética, esquema, imagem produzem uma identidade. Então, é disso. Que identidade nós estamos formando na escola? Então, o psicomotricista e o professor de educação física poderiam trabalhar, inclusive, bem próximos, assim, né? Em discussão e tal. E em complementariedade, inclusive, né? Complementariedade e suplementariedade, porque tem algumas coisas que o professor de educação física domina que o psicomotricista não domina. Posso falar? Me permite uma observaçãozinha bem rápida. Pode ser? Pode ser. Eu estava observando aí toda essa questão em relação à educação física e à psicomotricidade, né? E o modelo da relacional, coisas assim. Mas eu acho que há uma diferença marcante entre a educação física e a psicomotricidade, que tem objetos diferenciados nesse sentido. Eu acho que, mesmo quando a gente trabalha com alguma questão muito próxima da educação física, nós não estamos no lugar de ensinar movimento. Essa, para mim, parece ser uma diferença. A nossa preocupação é a consciência corporal. Não é? Mesmo quando alguém trabalha com algum exercício muito próximo da educação física, nós não trabalhamos com a repetição do exercício, porque isso não nos interessa, ensinar exercício, mas transformar o movimento interiorizado, ou seja, trabalhar a consciência corporal. Não trabalhar externamente do ponto de vista pedagógico, mas interno. Afora todas essas diferenciações que nós vamos ter com essas técnicas e metodologias diferenciadas dentro da própria psicomotricidade. Mas eu acho que uma coisa foi bem centrada nisso que você trouxe, e que acho que é um ponto bem relevante, que é a questão da imagem
e do esquema corporal, né? Esse entremeios, né? Nós não trabalhamos só com o esquema corporal, nós trabalhamos nesse entremeio, né? Nessa consciência do corpo. Eu acho que essa é a grande diferença, o que nos diferencia da educação física, mesmo quando se trabalha com a questão funcional. Não nos interessa a repetição, muito pelo contrário, nos afastamos completamente da repetição para uma consciência do movimento, consciência corporal. Isso é que nos interessa, mesmo quando trabalhamos no campo mais funcional. É uma observação, não sei o que é que Eu você queria acha, só mas... fazer uma complementação aí, né, que eu acho que é importante, que o psicomotricista trabalha com a expressividade psicomotora, né, onde é exatamente os aspectos subjetivos, eles se entremeiam, né, nesse corpo que tem um esquema, que tem uma forma de organização psicomotora, né? Então, assim, é muito importante a gente diferenciar a psicomotricidade, não são atividades psicomotoras, né? Eu acho que, me parece que isso está mais no campo da educação física, né? Promover atividades psicomotoras e tal. E acho que a psicomotricidade, né, no meu entendimento, ela vai mais além, no sentido de, como o Daniel falou, das questões tônicas, das questões subjetivas, né? E dessa relação de imagem-esquema corporal. E só para a gente voltar assim um pouco, né, a avançar aí no seminário, André, você colocou também que gostaria de saber, né, como da sua formação, como é que você segue adiante e tal. Eu sugiro que você possa entrar em contato com a gente aqui do capítulo Bahia, tá? Que a gente pode te orientar direitinho em relação a isso. Tá certo? Fabiana, quer falar Perfeito. alguma coisa, Fabiana? Eu quero falar, porque a gente está falando um pouco de uma prática. Vocês estão me ouvindo? Estou ouvindo, sim. Uma prática dentro da escola, né? Que é algo, como o Daniel falou, algo que está acontecendo, né? Não é uma coisa que acontece, vamos dizer assim, né? Não é uma coisa que está se vivendo, esse processo. Alguns lugares tem, outros não tem. A gente está experimentando também. Mas, para mim, quando você falou assim, ó, a gente precisa nomear na escola, isso, para mim, me marcou. Então, eu imagino que eu, pedagoga, na escola, como eu atuo, com a oportunidade de, dentro do meu espaço, porque eu tenho uma proposta aberta de fazer, vamos dizer, psicomotricidade, com a minha formação, eu não sou psicomotricista na escola, mesmo se eu for sendo reconhecida psicomotricista pela associação, porque a escola precisa também nomear que aquilo que está acontecendo é psicomotricidade. Né? Não é um trabalho que tem psicomotricidade. A escola tem psicomotricista e faz psicomotricidade, né? Para não ser uma coisa extra também, né? Não ser visto desse olhar também crítico de não ser uma coisa que se soma extra. Mas, assim, eu estou entendendo pelo que a colega falou aqui, dessa educação física e com conhecimento de psicomotricidade. Mas eu entendo que para ser tem que ter nome mesmo, nomear. É psicomotricidade que a gente faz aqui nesse horário e isso tudo que é consequência disso aí, entendeu? Sim. Voltando, então, só para marcar, né? Assim, então, a psicomotricidade na escola, né? A psicomotricidade na escola, ela se orienta pelos objetivos que a escola cumpre na sociedade, né? Uma escola que seja uma escola que mire na emancipação, vai ter essa prancha que está aí já mais ou menos uma meia hora, né? Como orientador, o ato educativo, como o ato de produzir direta e intencionalmente, porque essa é a característica da psicomotricidade, ou seja, desta motricidade humana, né? Porque nenhum outro bicho tem psicomotricidade. Nós temos psicomotricidade, que é esta motricidade que toma um caráter subjetivo, que toma um caráter representativo e assim por diante, né? O ato de produzir direta e intencionalmente em cada indivíduo singular
a humanidade que é produzida, histórica e coletiva pelo conjunto dos homens. Ou seja, então a psicomotricidade, quando entra na escola, ela tem que compor com isso. Ou seja, de levar não só as crianças em direção à possibilidade de conhecer de uma forma diferente isso que está sendo tratado, como também se sentir pertencente. Um exemplo, quando eu trabalho com adolescentes, né? Às vezes eu posso deixar livre, mas às vezes eu abro um espaço de atividade lúdica compartilhada, que eu digo, bom, o que o professor de história toma a história como princípio didático, né? O que o professor de história está trabalhando? O professor de história está trabalhando, por exemplo, sei lá, já dei esse exemplo também, Roma Antiga. Então, hoje aqui, Roma Antiga. Vai aparecer agressividade, vai aparecer organização tônica, vai aparecer isso, aquilo outro, vai aparecer sexualidade. Bom, esta possibilidade da pessoa, pela via do corpo, pela via da atividade lúdica compartilhada, né? Pela via da expressão, da representação, né? Poder experimentar, vamos dizer assim, ou incorporar, ou encarnar determinados personagens ou situações históricas, né? Isso produz nele a possibilidade de reelaborar isto que foi trabalhado com o professor de história e, ademais, poder perceber o que essa história tem de relação com a própria história, ou seja, nós ligamos o micro-universo, né, ou o meso-universo do sujeito com o macro-universo, da história universal, na verdade, né, um processo bastante amplo. Então, esta é a ideia, né, de que a psicomotricidade ela possa estar junto, inclusive com as disciplinas da sala de aula. Que, no meu caso, obviamente, a minha orientação é para juntar com a disciplina de filosofia, juntar com a disciplina de história, enfim, que são coisas que eu sou mais afeito, mas certamente tem outras possibilidades, né? Certamente tem outras possibilidades. Além disso que é trabalhar com as crianças num sentido um pouco mais amplo, como a gente vai ver mais para frente. Então, esse era o que eu queria deixar em primeira instância, né? Essa ideia da possibilidade da psicomotricidade entrar na escola, de ela fazer parte da escola, do entendimento de que a psicomotricidade, porque a gente às vezes se vê como salvador da pátria, que vai liberar as crianças, que vai liberar o corpinho das crianças, mas a gente só vai poder emancipar esse corpinho se a gente tiver a clara noção do que estamos fazendo lá e de que contradição estamos gerando dentro do ambiente da escola, na medida em que a escola pressupõe uma orientação e, às vezes, a gente vai colocar uma outra possibilidade, né? Porque a escola vai responder a determinadas necessidades. E a psicomotricidade vai olhar para o sujeito, para a sociedade, para a escola e vai dizer, olha, que tal se a gente vai por aqui? Porque a própria prática de libertar o corpo, de dar movimento ao corpo dentro do ambiente escolar, que vem paulatinamente cerceando o corpo, como disse a professora lá, né? As mesinhas, aos 70 metros quadrados, ao 1,5 metro quadrado, que tem que botar 30, que tem que botar 40, dali a pouco tem que botar 45 e assim por diante, ou seja, que vai cerceando os espaços e os movimentos dentro da escola. É óbvio que uma proposta que preconize, que priorize o corpo e o movimento, ela por si já é revolucionária, né? Ela por si já vai criar um monte de contradição dentro do espaço escolar, né? E eu acho que é importante que a gente possa lidar ter esse entendimento, mas não só isso, ou seja, de que forma esse ato revolucionário ele pode ser ainda mais revolucionário, na medida em que eu posso colocar as crianças em relação aos conhecimentos que estão aí na escola e fazê-lo de modo que ela se sinta também pertencente a esse processo histórico que gerou esse conhecimento e assim por diante, né?
Enfim, a gente vai indo aqui. Eu acho que não carece muito esse tipo. Eu tinha uma coisa meio sequenciada, mas a nossa conversa já transcendeu em muito, né? Mas só para apontar, né, que existem processos educativos. O que a gente está quando a gente está falando de escola, nós estamos falando de processo educativo formal, né, fundamentalmente, que é organizado, tem uma intencionalidade, é metodizado, sistematizado e tem o objetivo de responder às necessidades sociais, né, fundamentalmente. Obviamente que a educação não formal e a informal também respondem, mas não tem obrigação de responder conceitualmente, vamos dizer assim, né? Na educação formal, a gente lida com conceito, né? A gente tem que levar as crianças do conceito espontâneo para o conceito científico e depois para a articulação de conceitos. Então, a pergunta é essa, né? Como é que eu vou fazer esse processo, vou ajudar as crianças nesse processo a partir da intervenção corporal? E isso tem efeitos, obviamente, possibilidades de amadurecimento, de organização, enfim, que são nível cerebral, cortical mesmo, né? Até níveis relacional e social. Então, eu volto de novo, né, na pretensão da temática, né? Se a gente falar sobre todas essas idades aí, só é possível falar de tudo isso aí a partir de uma abordagem bastante genérica, assim, né? Porque cada idade dessa, que está inserida no nível da educação formal, ela demanda determinados cuidados. O que sim a gente pode pensar é que na educação infantil nós estamos falando de um conhecimento de si, do corpo, de quem se é a partir da relação com os outros e assim por diante. No ensino fundamental, a gente começa a colocar um conhecimento do em volta, né? Um conhecimento do em volta, de certo modo, às vezes, bastante pragmático e utilitarista, que é o que o corpo é capaz, o que o corpo pode, o que o corpo, enfim, para o que o corpo serve e assim por diante. E no ensino médio, nós estamos falando de, fundamentalmente, imagem, identidade, valores, né? Então, inclusive o Valon vai falar, né? Quando a criança começa a trazer discussões de cunho moral, né? De cunho orientado para a existência, é sinal de que a adolescência está às portas, né? Enfim. Então, nós temos aí essa variedade de idades e temos que pensar, né, como é complexa a abordagem na educação. Porque se a gente pensar de 0 a 3 é um tipo de abordagem, de 4 a 5, de 4 a 6, outro. Né? Quando a gente entra no ensino, vai aí de 8, 10, até 10 anos, uma demanda, as crianças estão nessa transição entre o mundo infantil e o mundo da ciência, estão aprendendo os rudimentos para viver e para compreender os processos da natureza, da sociedade, assim por diante. Né? Com 11 anos já começam a fazer elaborações um pouco mais complexas, e aos 15 isso vai se traduzir em identidade, em processo, em possibilidade de identidade, de estabelecimento de identidade. Né? Bom, vou pular um pouco aqui e tal. O objetivo da educação, então, é identificar os elementos culturais que precisam ser apropriados pelos indivíduos e, por outro lado, também a sistematização de abordagens teórico-metodológicas que permitam atingir esses objetivos, né, que é a identificação e a apropriação dos elementos culturais, e que também possam evidenciar o processo histórico do surgimento de tais elementos. Então, por exemplo, no campo da sexualidade, né, quando eu trago a questão
da Roma Antiga, né? E aparece o tema da sexualidade, aparece o tema da homossexualidade, enfim. Eu posso ter um indivíduo ali que esteja lidando com isso, né? Com a questão da sexualidade, da homossexualidade, da identidade, enfim, sexual e assim por diante. Mas isso tem uma história, né? Isso tem uma história na humanidade, tem um lugar na humanidade, né? Então, quando o sujeito pode se ver e pode também entender que isto faz parte de uma história, né? Da história do humano, o sujeito já não está mais tão solitário assim, vamos dizer assim, tão entregue a si mesmo, né? Porque uma das questões é justamente essa. Bom, o que compete ao indivíduo é do indivíduo, e aí nessa instância ele está solitário, mas ele não precisa ser tão solitário assim, porque a história, ele é fruto da história, né? Enfim, isso que ele vive não é uma coisa aleatória e tão subjetiva assim, né? Enfim, então, vamos para adiante. Penso que na educação nós temos esse eixo, né? Esse é o eixo da educação básica, a educação básica que vai desde a educação infantil até o ensino médio, de educar e cuidar, e nós temos aí as diversas atividades guia, vamos dizer assim, né? O brincar, que é fundamentalmente a atividade guia da educação infantil, que segue valendo para as outras instâncias, porque as crianças maiores também adoram brincar, mas a verdade é que, na medida em que vão crescendo, elas precisam cada vez mais de estímulo para poder se soltar na brincadeira, vamos dizer assim, né? Acho que, sim, pelo próprio processo de desenvolvimento do que é a atividade guia, ou seja, do que é a atividade preponderante que produz desenvolvimento naquele momento da criança, né? Então, nós temos o brincar como uma atividade guia preponderante da educação infantil, o estudo, ou seja, a exploração, a investigação social como e científica, né, no ensino fundamental, e o trabalho, a orientação para o trabalho no ensino médio, né? Então, o Vallon, inclusive, tinha toda uma ideia de um sistema educacional, Langevin Vallon, que tinha o trabalho como possibilidade central, enfim. E a gente vai ampliar um pouco essa ideia, né? A gente tem a atividade como mote central do desenvolvimento, né? Então, se a atividade é uma atividade integrada, e, por exemplo, na escola, ela tem que ser integrada à escola, ao movimento da escola, né? Tanto mais profícua será essa intervenção, assim. Então, fundamentalmente, a gente tem um ambiente lúdico e acolhedor e rico de mediações, porque se não tiver esse ambiente lúdico e acolhedor e não for rico de mediações, tanto em quantidade como em qualidade, e aí eu discordo um pouco dessa questão da repetição. Eu acho que a repetição ela aparece, né? A gente nem precisa provocar, na verdade, porque a repetição é uma pergunta que ainda não tem resposta, né? Então, se a gente consegue traduzir a repetição, enfim, ela vai aparecer. Mas rico em mediações, tanto em quantidade quanto em qualidade, pautada em alguns fatores, como a imitação, a imaginação, a afetividade, cognição, com vistas à autoria e à relação com a cultura, né? Então, aí voltamos nisso, né? Que é o singular, particular, universal, que é justamente essa dialética. Assim como a psicomotricidade pega a relação dialética entre pessoa, imagem e esquema corporal, a gente pode pensar que cada uma dessas dimensões está sujeita a esta dialética aqui mais macro, que é o singular, particular, universal, o singular sendo o próprio sujeito, o particular sendo o meso-universo da pessoa,
e o universal, macro-universo. Então, de que forma essas instâncias, por exemplo, né, elas vão se organizar para que o que é do universal, de que forma o universal pode chegar até o singular, tendo a mediação, por exemplo, a instância mediadora do particular, assim por diante. Então, a gente tem que pensar nisso também, né? O movimento que, por exemplo, o movimento da escola que é voltada para um ensino mais técnico, por exemplo, vai amputar as humanidades, né? Então, essa sociedade, que é o mais próximo do sujeito, quando opta por uma educação que seja de cunho mais técnico e alija do sujeito a filosofia, a antropologia, etc., 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 que são das humanidades, da possibilidade de entender o humano, eu amputo a possibilidade do sujeito entender isso que é a atividade de trabalho dele em relação ao humano mais ampliado, ou seja, eu desumanizo a atividade. Isso é fruto dessa relação, porque as ciências humanas, as ciências técnicas, tudo está tudo lá no universal. O particular é que vai orientar o que chegará no sujeito. E no caso do Brasil, nós estamos em vias de, se já não há muito imersos nisso, de amputação das possibilidades do sujeito ter o seu trabalho articulado a uma atividade humana compreendida, enfim, e consciente, né? Sobre o desenvolvimento, então, eu acho que a gente podia fazer uma paradinha, ou já vamos indo? Acho que a gente podia sim, Daniel, dar uma paradinha. Porque a ideia era até 11h30, mas podemos dar uma paradinha até de 10 minutos e vamos um pouquinho mais... Pode ser. Na frente, não tem problema. Tá joia. Porque aqui entro por uma consideração sobre o desenvolvimento e aí a gente volta para um fechamento assim, da psicomotricidade na escola, que eu acho que a gente já vem falando bastante, né? Mas, sim. enfim. Uhum. Joia. Então, uma pausa de 10 minutos. Tá, 11h15 aqui? 11h15, pode ser? Uhum. Tá bom. Até já, então. Só vou Até tomar já. uma água ali e já volto. Tá joia.